Olá pessoal, eu sou Bruno Nascimento e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a confeccionar heróis incríveis. E você sabia que você pode aprender a fazer todas essas peças? Isso mesmo, gente, são peças incríveis que as crianças vão se apaixonar. Elas podem ser feitas à mão e podem ser feitas à máquina também. Então, se você quer aprender comigo, fique ligadinho que eu vou te ensinar hoje a confeccionar esse bonequinho Hulk, que é um dos preferidos da garotada, hein? Então, sem mais delongas, bora começar a aprender a fazer esse lindinho aqui. Para fazer a cabeça, primeiro comece recortando todas as partes conforme eu indiquei para vocês na cartela de moldes. Vocês vão perceber que todos têm um gabarito para ser marcado aqui, onde vai ser a posição, né, dos olhinhos, da boquinha, do narizinho. Então o que você tem que fazer é recortar todas essas partes aqui, porque nós vamos marcar aqui onde vai ser as posições. É bem simples, só você colocar aqui em cima e utilizar caneta apagável, gente. Tem que ser caneta apagável. Por quê? Porque depois, passando o ferro, essa marca vai sair e ninguém vai saber que a gente usou caneta aqui, certo? Depois de todas as partes riscadas, nós vamos começar a fazer o narizinho. O narizinho, pessoal, eu fiz bordado, tá? Eu estou utilizando a linha pesponto, que é uma linha mais grossinha, que ela vai ficar mais, né, atraente, vai ficar maior, mais com um alto relevo aqui mais bonito. Se você não quiser fazer bordadinho como eu vou fazer, você pode recortar essa bolinha em feltro também e colar aqui também, certo? Para fazer o narizinho, a primeira coisa que nós vamos fazer é o ponta atrás circulando toda essa volta, né? Essa marcação do narizinho que nós fizemos aqui. Após fazer toda essa voltinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar agora o ponto cheio, gente. Ponto cheio nada mais é que nós vamos preencher toda essa parte do narizinho aqui, certo? Então eu vou fazer aqui um pouquinho para vocês verem como é e depois eu volto com ele já pronto, ok? Ó, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos sair com a agulha bem próxima aqui, né, do nosso ponto, um pouco para fora, certo? Sair aqui, ó, e vou pegar na posição mais ou menos embaixo, ó. Vou fazer uma voltinha aqui, certo? Eu venho aqui bem do lado, bem próximo ao outro pontinho e vou passar novamente, né, fazendo a voltinha, ó. Agora, ó, eu vou fazer novamente o pontinho, ó, saio atrás do meu pontinho aqui e venho aqui para baixo. E dessa forma eu vou preencher todo o meu narizinho, sempre colocando bem pertinho do outro ponto, ó, para poder ficar bem ligadinho essas linhas, e ele vai preencher todo o nosso narizinho, certo? Aqui, pessoal, vocês podem ver, eu já estou no meio do caminho, certo? Então, ó, o que acontece? Eu estou sempre fazendo a voltinha de lá para cá, né, preenchendo sempre seguindo o meu ponto atrás aqui. Após finalizar, né, todo o meu narizinho aqui, né, tá bem preenchido, fica bem bonitinho. Eu vou só arrematar aqui atrás, né, para a gente poder não perder essa linha aqui. Para essa boquinha, gente, especificamente, ela é diferente. Eu vou fazer os dentinhos dele, né, como se ele estivesse bem bravo. Então, com essa marcação do gabarito, eu vou vazar aqui para a gente fazer um efeito, né, de profundidade aqui na boquinha.
Então, pessoal, com a boquinha já vazada, né, eu vou estar utilizando um pedacinho de feltro branco e atrás eu vou estar fixando esse feltro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui em cima, né, como a gente já fez o narizinho, não tem problema ficar aqui em cima. Eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone para fixar. Eu vou costurar essa boquinha na máquina depois. Então, se você for fazer à mão, então toma cuidado com a cola de silicone aqui para não ficar em cima da costura depois, certo? Então aqui, ó, vou colocar aqui o feltro, né? Vou fixar ele aqui e do outro lado, né? Eu já vou ter esse efeito aqui com o dentinho para dentro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui em volta, né? Com a máquina. Para prender essa boquinha e fazer um acabamento. Se você não tem a máquina de costura ou não quer fazer na máquina, você pode fechar aqui com o ponto palito ou então deixar bem coladinho também sem deixar o acabamento, ok? Feita a costurinha aqui, né, para ficar com o acabamentozinho, novamente com o gabarito eu volto aqui para poder fazer a marcação da posição dos dentinhos, gente. Então vocês podem ver que no gabarito aí eu tenho, né, certinho onde que vai passar a linha dos dentinhos. Então eu vou marcar aqui, ó, onde que ó, e depois eu vou vir com uma linha preta fazendo esses dentinhos aqui, certo? Eu marquei aqui, então com uma linha preta, eu estou utilizando aqui a linha pesponto, eu vou fazer os dentinhos aqui por detrás dessa boquinha aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer os olhinhos, né? Os olhinhos são bem bonitinhos também. Vocês vão ver que eu vou fazer eles com papel termocolante. São peças redondinhas e pequenas, então eu acho que com papel termocolante é mais fácil para a gente estar recortando esses círculos aqui, certo? Você vai riscar no verso, né, do papel termocolante e com o ferro de passar roupa nós vamos fixar no avesso do feltro. Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, é sempre que for utilizar o ferro em cima do feltro, utiliza um paninho, um tecidinho para não estragar o feltro, certo? Então aqui, primeira parte, é só você passar aqui com o ferro, com o termocolante vai grudar no nosso feltro e depois nós vamos recortar essas partes aqui, certo? Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, tenham sempre vários tipos de tesoura para cada. Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal, é a seguinte: tenham várias tesouras para tipos de materiais diferentes. Essa tesoura aqui, por exemplo, eu só uso para recortar quando tem termocolante. Eu tenho a tesoura do feltro, eu tenho a tesoura do tricoline. Com isso, o fio da sua tesoura, né, o corte dela vai durar muito mais. Recortadas as partes, agora nós vamos posicionar aqui na nossa cabecinha, certo? E nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos retirar o papel, né, do termocolante que está aqui e nós vamos utilizar as marcações que nós já fizemos com o nosso gabarito. Ó, então é bem simples aqui. Eu gosto de utilizar um pinguinho de cola, gente, é só para não sair do lugar, tá? Então, como o termocolante ele já tem a cola, eu fixo só um pouquinho aqui para ele não sair do lugar aqui quando eu for passar com ferro. Então, um pinguinho de cola aqui no meio, ó, venho aqui e posiciono bem em cima do meu desenho. Como já está fixado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente o meu tecido para utilizar aqui em cima para não estragar o meu feltro. Então venho aqui com o tecido e venho com o ferro e vou fixar essa parte branca, né? Uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu estou utilizando o termocolante é apertar onde está o meu adesivo.
Depois de coladinha a parte branca, eu venho com a parte pretinha por cima. A parte pretinha por cima você vai posicionar bem no cantinho do olho aqui, escondendo, né, a parte branca lá de baixo. Mais uma vez vou pressionar o meu feltro. É um pouco quente, gente, mas é suportável, tá? Então eu gosto de fazer isso porque o feltro fica bem fininho depois que a gente faz isso. Então nós vamos colocar agora pontos de luz para ficar com mais vida esse nosso bonequinho. E como que eu vou fazer os pontos de luz? Com o papel termocolante no feltro branco, ó, eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui, pessoal, que ela chama-se vazadores de couro. O meu vocês podem ver que já é bastante utilizado, já está bem velhinho. Você compra o kit que vem com mais ou menos 6 tamanhos. Você vai escolher o tamanho que você quiser e você vem com esse vazador de couro aqui, ó. Eu gosto de colocar o termocolante. Coloca uma revista por baixo, essa parte aqui, né, termocolante com feltro, e você vai vir com o martelo e bater aqui. Então cada batida que você der, certo? Ele vai fazer várias bolinhas aqui, ó, bem pequenininhas e certinhas. Então essa aqui é uma dica para vocês também utilizarem. Se você não quiser utilizar, né, essas bolinhas como eu fiz, você pode estar utilizando também bolinha de tinta, né? A tinta mesmo, tinta de tecido, faz dois pinguinhos aqui que fica bem legal. Aqui eu tiro o papelzinho, ó, o papelzinho termocolante, vou posicionar, ó, onde eu quero. Com o adesivo para baixo, tá, pessoal, do termocolante, e eu venho aqui, ó, com a pontinha do ferro, ó, eu nem vou utilizar o tecido agora, só com a pontinha do ferro eu já consigo colar esses pontinhos de luz aqui. Eu acho que dá toda a diferença, acho que fica muito bonito mesmo. E se você não quiser fazer desse jeito, que eu sempre gosto de fazer, vocês podem estar utilizando, né, pintinhas de tinta ou até mesmo uma meia pérola branca, só que não deixem de colocar, ok? Então, ó, já estão coladinhas. Eu gosto de pressionar assim para ficar mais firme, certo? Então, para essa parte da cabeça nós já terminamos. Agora nós vamos passar para a parte do cabelo, que é bem simples. Você vai colocar, né, recortar a parte como está lá na nossa apostila. E uma dica que eu tenho para vocês, para tecidos escuros, né, eu tenho e utilizo essa canetinha fantasminha branca que fica muito boa em tecidos escuros, certo? Depois ela vai sair com calor, então fica perfeito. Então, o cabelinho, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fixar ele um pouco aqui com a cola de silicone. Por quê? Porque eu vou costurar ele na máquina. Se você não quiser costurar, né, prender ele na máquina, você coloca, né, a cola bem certinha aqui, ou se você for fazer à mão, você deixa a beiradinha aqui, né, para na hora de costurar não atrapalhar. Então, ó, vou posicionar ele aqui, o cabelinho dele é do mesmo tamanho da cabeça, então você vai ver aí que ele vai encaixar perfeitamente, tá? Na cabecinha verde. Ó. A parte de trás também a mesma coisa. Eu vou colar, né? Fixar um pouco aqui da cola de silicone, só para segurar mesmo. Então, pessoal, vai mais uma dica para vocês aí. Essa cola de silicone, né? Ela deu uma manchadinha aqui no cantinho. E como que eu vou tirar isso aqui? Com acetona, gente. É só passar acetona aqui que vai sair tudinho, certo? Então, na máquina de costura, o que eu vou fazer? Eu vou prender toda essa volta aqui, certo? Costurando aqui, né, o meu cabelinho. E vou fechar também toda essa volta aqui na parte de baixo do meu cabelinho. Depois de costurado, pessoal, nós vamos colocar agora as sobrancelhas. As sobrancelhas eu usei também o termocolante, tá? Para facilitar o recorte e fica bem legal na hora que a gente vai, né, colar aqui, que ela fica muito bem colada.
certo? Então aqui nós já temos a parte do rostinho da frente pronta, atrás também está pronta. Aqui, na hora de fazer o caseado, se você quiser recortar um pedacinho aqui, ó, para facilitar, né, para não ficar incomodando, você pode tirar um pedacinho aqui na parte de cima e atrás também. Então, pessoal, agora vem uma dica para vocês da orelhinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar costurando essa orelhinha aqui antes de fechar essa cabeça. Por quê? Eu não quero que na hora que eu for colocar enchimento nessa cabecinha, eu não quero que o enchimento venha para cá, né, e fique com a orelha estufadinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontinho, né, segurando essas orelhas. Eu vou colocar bem alinhadinho aqui, vou alfinetar e vou estar passando uma costurinha bem aqui, ó, fechando essas duas orelhas. Eu vou seguir aqui, tá vendo? Eu tô marcando com a caneta aqui para vocês verem onde eu vou fazer a costura. Fechando bem aqui na cabecinha, né? Bem seguindo essa linha aqui do rostinho, dos dois lados. Certo? Então, essas orelhinhas fechadas, pessoal, pode ser feito com um ponto atrás, certo? Na hora que você for fazer o caseado aqui, ou então uma costurinha com a linha aqui na máquina, certo? Eu fiz a minha costurinha lá na máquina, tá, pessoal? Então, vocês veem que, ó, essa parte aqui ficou bem presinha, né? E na hora que eu for colocar o enchimento, ele não vai vir para cá. Então, vou ficar com uma orelhinha retinha aqui. Desse jeito que eu venho fazendo agora, o que acontece? Eu estou substituindo, né, de fazer as orelhinhas separadas. Então eu acho que fica bem legal, dá o mesmo efeito e poupa um trabalho de recortar as orelhinhas separadas, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o caseado por toda a volta dessa minha cabeça aqui, certo? Como que eu gosto de fazer o caseado? Eu gosto de começar por um lado, né? Escolher um lado onde que eu vou deixar a abertura, ou na cabeça, ou aqui embaixo no pescoço. Faço o caseado por toda a volta e encho pela abertura, certo? Aqui, como são duas cores, eu gosto de estar utilizando, né, 2 tons, né, de linha na cor do feltro, né, preto e verde aqui no caso. Para fazer o caseado, você vai utilizar ou um fio de meada, que é o que eu mais gosto de usar, ou então um fio de pesponto. A pesponto é uma linha mais grossa e dependendo do tamanho do boneco, né, fica uma coisa mais grosseira. Mas a linha também você pode fazer com a que você tem costume aí, certo? O enchimento você vai colocar a fibra siliconada, tá? Uma dica para o enchimento é para você não economizar, gente. Não economiza no enchimento, porque senão sua peça vai ficar com aspecto de murcha, então não fica bacana, certo? Então eu já tenho uma cabeça aqui que já está cheia, vocês podem ver que ela está bem cheinha, tá? Eu coloquei bastante enchimento mesmo, está bem gordinha e cheinha. Isso vai ajudar também na sustentação do nosso bonequinho. E eu vou dar uma dica bem legal para vocês que eu uso bastante. Depois da minha peça tá pronta, eu gosto sempre de utilizar o ferro para acertar o caseado. Gente, isso fica muito legal, fica bem certinho. As partes que tem a ruguinha já desenruga na hora, então é muito boa essa dica, certo? Então, se vocês quiserem fazer aí também, o caseado fica bem legal, fica bem certinho. Então fica mais essa dica aí para vocês. Então, pessoal, para fazer um aspecto mais harmonioso, né, nessa carinha, o que eu vou fazer? Eu vou afundar um pouquinho esses olhos aqui. Para quê? Porque ele fica mais bonitinho, mas essa também é uma parte opcional, então não precisa ser feito se você não quiser. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma agulha com uma linha pesponto, tá? Eu fiz um nozinho nela aqui no final, eu vou arrematar aqui atrás e vou sair bem aqui nesse pontinho aqui do olho. Então eu vou fazer 2 pontinhos abaixo do olho, eu não quero que essa linha apareça. Então aqui, ó, eu vou marcar aqui com a caneta apagável para vocês verem onde que eu vou fazer esses 2 pontinhos aqui, ó. Eu vou sair por aqui e entrar aqui, depois eu saio aqui e entro aqui.
saio um pouquinho na frente, sempre escondendo essa linha por debaixo do olho. Dá para vocês verem aí que eu já fiz o afundadinho. Não precisa afundar muito, tá, gente? Para não ficar estranho, mas é só você fazer esses dois pontinhos. Agora arrematar aqui atrás. Do outro lado é a mesma coisa que você vai fazer. Então, pessoal, com os dois lados já feito, tente deixar o mais simétrico possível, né? A questão do afundadinho dos lados, e vocês vão perceber que fica muito legal esse afundadinho e dá uma diferença enorme, certo? Então, com isso, nós já terminamos a nossa primeira aula, que é fazendo a cabeça. Viu como é fácil montar a cabeça do nosso bonequinho? Então, gente, bora continuar, porque nós vamos fazer esse boneco completinho hoje, hein? Bora aprender como é que faz o corpinho? Para a montagem do corpo, primeiro nós vamos começar pelas pernas, certo? As pernas elas vão embutidas dentro do corpinho, então é necessário fazê-las antes de fazer o corpo, certo? Então nós temos 3 partes para cada perna. Para o Hulk, como ele não tem sapato, né, nem bota, eu não estou utilizando a botinha. Então, quando o personagem tem a bota, a única diferença de fazer essa perninha é que você vai colocar, né, o cano da bota aqui em cima e costurar aqui, certo? Após costurado aqui em cima, você pode sim recortar essa parte de baixo aqui, que já não vai mais servir, certo? Então o cano da bota preto, a ponta da bota também será preta e a sola também preta, para esse caso, certo? Então continuamos aqui com o Hulk que não tem a bota, nós temos a perninha, né? A ponta do sapato, né? Que é o pé dele, e a sola do sapato. Primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou estar fazendo na máquina com vocês, é o seguinte. Vocês podem ver aqui que nessa perninha eu tenho essa voltinha aqui, que essa ponta do sapato aqui, o que acontece? Eu vou estar encaixando ela bem nessa voltinha aqui. Vocês podem ver que ela encaixa perfeitamente aqui do lado e aqui é o meio do meu sapatinho, certo? Então eu tenho aqui, ó, frente do feltro com frente do feltro, certo? E vou estar primeiro passando a costurinha na máquina, prendendo essa parte aqui. Na máquina eu vou tirar a agulha e vou fazer esse movimento aqui com a outra parte, certo? Eu vou alinhar ele aqui e vou estar costurando essa outra parte aqui, prendendo essa frente da bota. Se você for fazer à mão, basta você, né, fazer a mesma coisa fazendo o caseado por aqui, certo? Eu vou para a máquina costurar e já volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Então, pessoal, vocês podem ver que, ó, eu tenho a costurinha, né? Eu fiz a costurinha prendendo essa frente aqui. Vocês podem ver que eu não deixei tanta margem, é mais ou menos meio centímetro, que é a primeira marcação que eu tenho ali na minha máquina, certo? Então eu tenho esse aspecto, ó. Se você ver aqui na frente, ela já vai fazer, né, a ponta do meu sapatinho, da minha perninha. Depois de prender essa primeira parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa perninha no meio, certo? Ó, vou alinhar essa costurinha que eu tenho aqui, né, para ficar bem certinho, ó. Alinha ela aqui, certo? Você pode prender com o alfinetinho aqui se você quiser, tá? Eu geralmente não utilizo alfinete aqui, eu já estou acostumado a fazer essa parte. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha aqui, fechando essa abertura aqui, e uma costurinha fechando essa abertura de cá, certo? Eu vou dar um retrocesso aqui e aqui, retrocesso aqui e aqui, certo? Para fazer a mão, basta você virar e fazer o caseado da mesma forma aqui do avesso.
Feita a costurinha dos dois lados, vocês podem ver, né, que já está bem preso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou desvirar essa perninha, certo? Então eu vou desvirar com o máximo de cuidado possível para não estar danificando o meu feltro, tá? Como que eu faço? Eu puxo aqui em cima, ó, um pouco, ó, e utilizo um palito mesmo. Você pode utilizar alguma coisa, um pincel, um palito, ou então até mesmo aqueles vira-boneco, o que você tiver aí. O que eu vou fazer agora? Agora está faltando a sola, certo? Então, para facilitar o enchimento dessa perninha, o que eu gosto de fazer? Eu já gosto de colocar enchimento por aqui, ó. Eu vou colocar um pouco de enchimento aqui que já vai me adiantar na hora de eu encher essa perninha, certo? Porque eu gosto de encher por aqui. Então, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui. Depois eu vou costurar a sola, certo? E depois a gente acaba de preencher com o enchimento por cima. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou estar utilizando aqui um fio de meada, certo? O segredo dessa botinha, gente, para ela não ficar torta, é você fazer essa marcação aqui, ó. Eu vou dobrar a minha sola no meio, certo? Ó, dobrei ela no meio e bem aqui, ó, onde que é o meio dela, eu já vou colocar a minha agulha. Por quê? Eu vou começar o caseado pelo meio da minha botinha. E onde eu vou começar o caseado? Bem aqui na emenda, né, da minha bota. Então eu coloco aqui, ó, bem com a emenda. E venho fazendo o caseado por aqui. Feito todo o caseadinho aqui por debaixo da sola do meu sapato, o que eu vou fazer agora? Agora, aquele enchimento que nós colocamos aqui, né? Eu vou com um palito, né, ou pincel, eu vou estar passando aqui por dentro, ó, e vou empurrar um pouco desse enchimento aqui para a ponta lá do meu sapato, ó. Sempre vou ajeitando, né, com a mão, vou moldando essa pontinha aqui para ficar bem bonito. Por cima eu vou acabar de encher essa perninha aqui. Ao acabar de encher a perninha, gente, o truque aqui, né, o segredo é você deixar mais ou menos um dedinho aqui, ó, sem enchimento. Por quê? Essa parte aqui vai ficar para dentro do corpinho, né, para ele ter o movimento. Então as perninhas, gente, é só você fazer isso, né, fazer as duas perninhas a mesma coisa, certo? E agora a gente já pode, né, dar sequência aqui no nosso corpinho, que vamos fazer agora a parte do tronco. Então aqui, ó, eu tenho duas partes já recortadas, certo? É bem simples de fazer. Com o gabarito você vai marcar os músculos do Hulk. Nós vamos fazer ele aqui para facilitar aqui, ó. Você pode, né, tá ligando esses pontos, né, para poder te ajudar aí na hora de fazer o ponto atrás. E para fazer esses detalhes com o ponto atrás, eu vou estar utilizando essa linha aqui de crochê, que é bem mais grossa e num tom de verde mais escuro do que o verde que eu escolhi. Quero que fique bem marcado esses músculos aqui, certo? Então eu vou fazer o ponto atrás em todas essas partes aqui. Ao acabar de fazer o ponto atrás, nós vamos ter esse aspecto aqui. Capriche bastante, porque essa, né, é uma parte bem importante do boneco, né, que são os músculos dele. Então, apesar de bem simples, dá um efeito bem bacana na nossa peça, certo? Então, como que eu vou montar esse corpo aqui? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou estar dobrando, né, esse corpinho aqui, né, as duas partes ao meio, certo? E nós vamos fechar essas aberturinhas aqui. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é isso. Eu tenho a frente do meu feltro aqui, ó, vou dobrar e vou fechar essas duas laterais aqui. Fechado então as duas, né, as duas aberturinhas aqui, certo? O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos agora colocar, né, as perninhas para a gente costurar
em volta, certo? Então aqui eu tenho a minha frente, certo? E o fundo, né, as costas do meu bonequinho. Então, as perninhas, gente, nós vamos colocar assim, ó. Como o nosso bonequinho, né, a frente dele vai ficar, a frente do nosso bonequinho é essa, então os pezinhos, a ponta do pezinho, ó, nós vamos colocar dessa maneira aqui, ó, certo? E nós vamos observar o seguinte, ó, o meio aqui, ó, nós vamos deixar mais ou menos de um dedo de cada lado, ó, certo? Você pode colocar aqui um alfinetinho, pode deixar um pouquinho para fora aqui. Vou estar colocando um alfinetinho aqui por trás. E aqui, ó, eu vou observar a mesma distância de um pezinho para o outro, ó, aqui seguindo essa linha aqui do meio. Ó, vem aqui e coloco um alfinetinho. Ó, certo? Coloquei o alfinetinho assim, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu venho com a parte de trás, ó, a parte interna, né, a parte da frente do meu feltro, eu vou colocar para dentro, ó, e eu vou estar alfinetando aqui toda essa volta. Os pezinhos, gente, você joga ele pro lado assim, ó, certo? Vou alinhar aqui e vou alfinetando toda essa voltinha aqui. Como as minhas perninhas são muito grossas, gente, eu não vou conseguir chegar até aqui em cima. Então eu vou alfinetar até onde eu consigo aqui. E lá na máquina eu vou ensinar para vocês um truque de como costurar até lá em cima, ok? Olha, cheguei até aqui e eu já não consigo mais costurar por causa da perninha. Vou dar um retrocesso aqui. Ó, vou levantar a minha agulha, vou tirar todos os alfinetes que estão aqui. Ó, lembra que eu tô preso aqui, certo? O que eu vou fazer? Agora eu vou puxar essa perninha aqui para cima, ó, ajeitando o corpinho, e com isso eu consigo, né, terminar a minha costura aqui na minha lateral, ó. Tá vendo, pessoal, como eu fiz? Então fica bem prático assim. Agora é só eu terminar, né, de desvirar o meu corpinho com bastante cuidado aqui para não estragar o meu feltro. Ó. E se você for fazer à mão, gente, não se esqueça, você pode fazer dessa mesma forma, né, que eu fiz, do avesso, costurando e desvirando, ou então você vai, né, recortar as duas partes iguais, alfinetar os pezinhos aqui, né, colocar aqui e costurar por toda a volta. Temos esse aspecto aqui, a aberturinha, né, ficou aqui em cima e é por aqui que eu vou estar colocando o meu enchimento. Aqui, pessoal, eu já tenho o corpo bem cheinho, ele tá bem gordinho mesmo, o enchimento tá até estufando aqui pra fora. E é assim que eu quero que vocês deixem o corpinho, gente. Como eu sempre falo, não economizem no enchimento. O enchimento é que vai dar sustentação pro nosso bonequinho, certo? Como eu não tô utilizando nenhum tipo de estrutura interna, né, palito, então apenas o enchimento, né, ele vai sustentar o meu bonequinho. Então tem que ficar bem cheinho. Aqui, para fechar, você pode utilizar, né, só um pontinho mesmo, só para fechar, porque essa parte não vai aparecer. Então pode fechar aí de uma maneira mais grosseirinha mesmo, que essa parte de cima não aparece no nosso boneco. Para fazer os bracinhos é bem simples. Você vai riscar, né, os dois bracinhos no avesso do feltro, certo? Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente do feltro, certo? Vou alfinetar
e vou costurar por toda a volta desse bracinho aqui na máquina. Se você for fazer à mão, basta você recortar, né, duas partes iguais para cada bracinho e fazer o caseado por toda a volta. Vou lá para a máquina costurar e já voltamos aqui. Após costurar o bracinho, é só você agora recortar, né, em volta desse bracinho aqui, e nós vamos fazer uma pequena abertura para desvirar e encher esses bracinhos. Por aqui, pessoal, eu gosto de fazer a abertura aqui em cima, que na hora que desvirar, né, a gente vai ter a aberturinha que vai ficar para dentro do bonequinho, então vai ficar escondido, certo? Então é só você tomar cuidado aqui para não cortar o feltro, né, não estragar o feltro do lado de lá, fazer uma aberturinha aqui, lembrando que como o bracinho é espelhado, você tem que fazer a abertura no mesmo lugar, né? Então esse aqui eu vou fazer aqui e esse outro eu faço a abertura mais ou menos aqui no mesmo lado que vai ficar para dentro, certo? Por aqui, ó, você já consegue desvirar, né, com o auxílio de um palito ou algum pincel. Então só você desvirar o seu bracinho com cuidado e colocar o enchimento por essa aberturinha aqui que nós fizemos. Aqui então ficou a aberturinha por onde você vai colocar o enchimento. Ao colocar o enchimento, pessoal, nós teremos esse aspecto aqui, certo? Que aqui esses meus bracinhos já estão prontos e vocês podem ver que eu fechei, né, a aberturinha aqui com um pontinho mesmo, certo? Coloque bastante enchimento, deixe bem redondinho e essa parte aqui onde está a costurinha vai ficar para dentro do corpinho, então não vai aparecer, certo? Então bracinhos já estão prontos. Para fazer o shortinho também é bem simples. Você vai recortar, né, as partes como está indicado lá na cartela de moldes. Eu tenho 4 partes, né, iguais para poder fazer o meu shortinho, certo? Então o primeiro passo que eu vou fazer, frente com frente do feltro, certo? Vou alfinetar essas duas partes. E vamos primeiramente costurar essa parte aqui, unindo essas duas partes do nosso short. Vamos para a máquina que eu vou mostrar para vocês. Costuradas então, pessoal, as minhas duas partes do nosso shortinho, o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir essas duas partes, né? Nós temos esse aspecto aqui 2 vezes, então eu vou posicionar, né, um shortinho, né, a parte da frente com a parte de trás, vou alfinetar novamente e nós vamos costurar fechando esse shortinho. Então, onde eu vou costurar agora? Eu vou fechar as laterais, certo? E vou fechar a parte do meio aqui do meu short. Bom, pessoal, então já tem o nosso shortinho costurado. O que nós vamos fazer agora é apenas desvirar esse shortinho. Então lembre-se sempre de manipular, né, o feltro com bastante cuidado para que ele não dê bolinhas, certo? Então nosso shortinho já está pronto. Nós vamos depois na montagem só vestir, né, o shortinho no bonequinho. E para fazer um acabamento aqui em cima, né, do nosso shortinho, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu fiz um cintinho, certo? Eu cortei aqui uma tirinha de feltro de 30 por 2 e vou estar depois fazendo um acabamento aqui em cima desse shortinho aqui, ao vestir lá o corpinho no boneco, certo? Como o shortinho do Hulk, ele tem uns rasgadinhos, então eu vou fazer aqui, né, alguns cortes aqui aleatórios aqui na barra do meu shortinho, certo? Essa parte é opcional, você pode fazer ou não, tá bom? Mas eu acho que fica bem característico, né, do personagem. Lembrando que ao fazer os recortes aqui, tome cuidado para não cortar onde nós fizemos as costuras ali, para não desmanchar a nossa costura, certo? Então assim nós já temos o nosso shortinho pronto para o Hulk.
Viu como é simples de fazer o corpinho na máquina? Mas você também pode fazer à mão sem problemas. É só você fazer o caseado por fora ou então seguindo as mesmas dicas que eu dei, fazer por dentro, né? E desvirar também. Então, com todas as peças prontinhas, bora saber como é que faz a montagem desse Hulk aqui? Agora que nós já temos todas as nossas partes prontas do nosso bonequinho, nós vamos fazer a montagem, né, que é a parte de finalização do boneco. Pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estar vestindo o meu shortinho aqui, né, no nosso bonequinho e fazendo essa parte aqui de baixo. Então, pessoal, aqui já coloquei o meu shortinho no meu bonequinho. Eu vou estar fixando aqui esse shortinho com uma colinha de silicone, tá? Você pode utilizar aí a cola quente se você precisar também. Esse não é um boneco que vai retirar a roupa, né? Que eu vou precisar retirar a roupa dele. Então, eu já vou colar ela aqui, porque já fica bem certinho. E o acabamento de cima, né? O acabamento por cima a gente faz com o cintinho, né? Para poder segurar esse shortinho aqui, certo? Então, o cintinho que eu mostrei para vocês no último vídeo, certo? Eu vou colar ele bem em cima aqui do meu shortinho. Fica um acabamento bem bonitinho, tá? Faça um shortinho sim, porque dá esse acabamento retinho aqui em cima, certo? Então, é só você colar ele aí também, né? Colando aqui, fazendo o acabamento. Vocês viram aqui que eu coloquei, né? Eu coloquei a emenda para frente, né? Eu vou estar utilizando ela aqui na frente porque eu tenho um acabamento com um botão aqui, então nem vai aparecer essa emenda aqui, certo? Então aqui, ó, pessoal, eu vou estar utilizando para acabamento do cintinho, né? Um botãozinho que vai simbolizar aqui a nossa fivelinha do cinto. Então você pode colar ela. Como é botão, né? Você pode costurar ou você pode colar ela também com a cola pano, que é aquela cola que eu gosto de colar plástico, que eu venho sempre falando para vocês, ok? A diferença dessa cola pano, pessoal, é que o contato dela não é tão rápido, então você tem que colar aqui e deixar essa colinha agir por alguns minutos para ela colar de verdade, certo? Então ela demora um pouquinho para colar, não tem um contato muito bom, mas ela é excelente, assim como quando ela seca, certo? Então, para dar continuidade aqui, eu vou posicionar a minha cabecinha aqui. Como que eu vou colocar aqui? Eu vou pôr ela bem em cima aqui do meu corpinho, certo? Vocês podem ver que aqui tem a emendinha do nosso corpinho. Então eu vou colocar ela um pouquinho para cima, assim, certo? Então eu vou utilizar aqui alguns alfinetes para segurar essa cabeça aqui enquanto eu vou costurá-la com um ponto invisível. Então pode colocar alfinetes aqui que ajuda bastante na hora da gente finalizar essa costura aqui. Para fazer a costura da cabeça no pescoço, gente, eu estou utilizando aqui a agulha e linha pesponto. É uma linha bem forte, tá? Ela segura bastante aqui. E para fazer o ponto invisível, é só você, né, seguir fazendo aquela escadinha para prender bem essa cabeça aqui, certo? Se você quiser colar, gente, também pode com a cola quente, mas eu gosto de fazer a costura com o ponto invisível porque fica excelente, não solta e fica bem firme a cabecinha aqui, ok? Uma dica para vocês aqui, ao costurar com o ponto invisível, tente pegar um pouco do enchimento que está dentro da peça, porque isso vai ficar mais firme ainda, ó. Então o que eu fiz? Eu espetei, peguei o feltro com um pouquinho de enchimento, ó, e vou continuando aqui os meus pontinhos. À medida que eu for passando pelos alfinetinhos, você já pode, né, ir tirando aqui para facilitar a sua vida aí. Chegando aqui atrás, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, pegar um pedacinho aqui do cabelo, né? Aqui na parte de cima. E a parte de trás, eu vou esconder aquela costurinha que eu tenho aqui em cima. Então, onde eu vou pegar o ponto aqui, ó? Eu vou pegar depois, né, da minha costura, porque esse aqui vai ficar escondidinho depois.
Lembrando que o ponto invisível, pessoal, é muito legal de se fazer. Eu gosto bastante, como eu falei, a cabeça fica bem presa mesmo, e fica bem seguro, tá? Se você quiser colar, também fica ao seu critério. Outra dica também, se o seu ponto, né, se você achar que o seu ponto não ficou firme, né, você pode fazer novamente a volta, né? Você faça de novo a volta prendendo aí, tá? A minha cabeça tá bem firme mesmo, ó, tá bem durinha, e isso também se dá pelo enchimento que eu utilizei, né? Que eu usei bastante enchimento. Então a dica do enchimento aí para deixar uma peça firme é bem interessante aí, ok? Então eu vou arrematar aqui para finalizar essa costura na minha cabeça e nós já voltamos. Agora tá faltando a gente fazer os bracinhos, né? Costurar os bracinhos. Os bracinhos é a mesma coisa, não tem segredo aqui também. Você vai posicionar e costurar esses bracinhos. Você quiser colar também, pode colar, tá, pessoal? Não fica ruim, mas eu gosto de deixar os bracinhos costurados com botões, porque eles ficam móveis e dá para você fazer, né, umas posições mais legais aí, nas fotos e na divulgação fica legal. Então o que eu vou utilizar? Eu vou estar utilizando uma agulha grande, certo? Ela é uma agulha que tem mais ou menos 12 centímetros, né, que ela vai atravessar toda essa parte aqui e vai facilitar a minha vida, certo? Eu vou estar utilizando também a linha pesponto, que é uma linha bem grossa, né? E para poder prender esse bracinho aqui. Na parte interna, eu vou fazer um pontinho aqui, ó, para não soltar na hora que eu for passar, certo? Na parte interna. Agora eu vou sair lá na frente, ó. E eu venho com um botão, eu estou escolhendo um botão roxo, tá? Você pode escolher a cor que você quiser, ó. E vou fazer isso, ó. Eu vou passar pelo buraquinho do botão e vou voltar aqui atrás, ó. Então eu tenho um bracinho com um pontinho e fixado o botãozinho aqui. Agora eu venho aqui, ó, e vou atravessar, né, o meu boneco até no outro lado, sempre deixando aqui, né, ó, na mesma altura dos dois lados, e vou puxar esse bracinho aqui, ó. Então você já vê que ele já encostou lá. Vou passar por dentro desse bracinho aqui, novamente vou utilizar um botão aqui e vou voltar aqui, né, ó, como eu fiz do outro, ó. Sempre ali buscando sair mais ou menos na mesma direção, ó. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou introduzir novamente a minha agulha e vou sair na mesma altura lá, né, do meu outro bracinho, ó. Ó. Com isso você já vai puxando, certo? Ó, eu vou agora novamente entrar pelo meu bracinho, fazer a voltinha do botão, ó. E vou puxando para esses bracinhos ficarem bem firmes, ó. Já vou fazer o que? Atravessar lá para o meu outro lado, ó. Sempre, ó, puxando para que esses bracinhos já fiquem certinhos, ok? Então, novamente, sair lá no meu botão, ó, vou fazer a voltinha e vou sair lá do outro lado. Até quando eu vou fazer isso? Até quando você sentir que o bracinho está bem durinho, bem firme. Então, pessoal, eu geralmente faço essa parte aqui, né? E agora eu vou finalizar aqui nesse botão, entrando novamente, saindo aqui de baixo e arrematando aqui de baixo do bracinho, certo? Se você sentir que seu bracinho, né, ele não está firme, ó, o meu tá bem firmezinho, você pode fazer mais voltas aí, né, para poder tá deixando bem firme. Eu faço assim, ó. Você pode fazer umas voltinhas aqui, ó, e arrematar aqui de baixo desse bracinho. É bem simples de colocar os bracinhos. Como eu falei antes, se você quiser fazer, né, a colagem também pode ser feita. Fica ao seu critério aí como você vai fazer esses bracinhos, ok? Então, com esse bracinho já colocado, a gente já tem, né, o nosso bonequinho pronto. Ó.
Os bracinhos ficam móveis, né, ó, bem legal mesmo. O shortinho, ó, atrás. E aí, pessoal, gostaram de aprender comigo a fazer esse bonequinho incrível? Eu espero que tenham gostado bastante. Eu ensinei tudo certinho para vocês, com todos os truques e muitas dicas legais. Agora, se você quiser adquirir este molde e de todos os outros heróis, basta você acessar o meu site que está linkado aqui na descrição do vídeo, certo? Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, o seu comentário e se inscrever no nosso canal, pois nós vamos trazer muitas novidades bem legais e conteúdos exclusivos aqui no YouTube para vocês.